Mensagem número 21 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: 2 meses antes. Grande confeitaria paulista ao anoitecer, clientela numerosa, quando Olavo Dias, denodado, trabalhador da seara espírita, se aproxima da caixa para efetuar o pagamento de certa compra. Surge a atordoada: ladrão, ladrão, pega o ladrão, pega, pega. Alia-se um guarda a robusto balconista e agarra pobre homem, extremamente mal vestido, que treme ao apresentar grande pacote nas mãos. Ele roubou de um freguês, grita o caixeiro, como que triunfante ao guardar a presa. Quase todos os rostos se voltam para o infeliz. O policial apresta-se para as providências que o caso lhe sugere, mas Olavo Dias avança e toma a defesa. Não é um ladrão, explica, e não admito qualquer violência. E no propósito de ajudá-lo, Olavo mente afirmando: é meu empregado, e de certo retirou o pacote julgando que me pertencesse. Enérgico toma o embrulho e devolve-o ao gerente, pede desculpa pelo engano e afasta-se, com o desconhecido dando-lhe o braço, como se o fizesse a um parente, diante dos circunstantes perplexos. Dobrando, porém, a primeira esquina, dirige-lhe a palavra, admoestando: ora essa, meu caro, sou espírita, e um espírita não deve mentir. Entretanto, fui obrigado a isso para defendê-lo. O interpelado mergulha a fronte nas mãos ossuda e explica em lágrimas: doutor, roubei porque tenho 6 filhos com fome. Sou doente do peito, não acho serviço. Bem, bem, falou Olavo comovido. Eu não estou aqui para fazê-lo chorar. Condoído, abriu a bolsa, deu-lhe o concurso possível e perguntou-lhe pelo endereço. O infeliz declarou chamar-se Noel de Souza, deu os nomes da esposa e dos filhos e informou residir nas proximidades da Vila Maria, em modesto barracão. O benfeitor, realmente sensibilizado, prometeu visitá-lo na primeira oportunidade, e finda uma semana, ei-lo de automóvel a procurar pela casinha distante. Depois de algum esforço, localizou-a. Encontrou a senhora Souza e seus 6 filhinhos esquálidos, mas o dono da casa não estava. Saíra para angariar socorro médico. Olavo, tocado de compaixão, fez quanto pôde pela família sofredora, e ao despedir-se ouviu a dona da casa dizer-lhe sob forte emoção: um dia, se Deus quiser, Noel há de lhe retribuir tudo o que o senhor está fazendo. Precisamos deixar São Paulo em função da vida comercial. Olavo recomendou os novos protegidos a diversos companheiros e esqueceu a ocorrência. Decorridos 6 meses, Olavo, certo dia, chega apressado ao aeroporto de grande cidade brasileira. Precisa viajar urgentemente, mas não tem passagem. Arriscar-se-á, no entanto, a aquisição de última hora. Retendo pequena pasta, procura na multidão um amigo que o precedera. Minutos antes, com o fim de ajudá-lo, até que o vê a pequena distância, acenando-lhe a que se apresse. O problema está resolvido. Basta que apresente a documentação necessária. Avança presto, mas alguém cruza o caminho, sente-se abraçado numa explosão de ternura. Olavo tenta quebrar o impedimento afetivo, mas reconhece Noel de Souza e estaca surpreendido. Você, aqui?
O amigo está humildemente trajado, mas limpo e alegre. Sim, doutor, preciso vê-lo, confirma o intelector. Agora não, falou Olavo contrafeito. Como se não lhe anotasse o azedume, o outro torna-lhe o abraço e arrasta-o docemente para fora do raio de visão do companheiro que o espera. Souza, não me detenha, roga Olavo inquieto. Escute, doutor, eu preciso agradecer-lhe. E como se não lhe pudesse escapar da mão, Olavo escuta-lhe a fala entediado e impaciente. Noel refere-se à esposa e aos filhos e repete frases de gratidão e carinho. Depois de alguns instantes, Dias, revoltado, desvencilha-se e abandona-o sem dizer palavra. Alcança o amigo, mas já é tarde. O avião não pudera esperar. Acabrunhado, vê de longe o aparelho de portas cerradas na decolagem. Bastante desapontado, busca Noel de Souza para ouvi-lo com mais atenção, já que perdera a viagem. Entretanto, por mais minuciosa a procura, não mais o encontra. Daí a 4 horas recebe a trágica notícia. O aparelho em que disputara lugar caíra de grande altura, sem deixar sobreviventes. Intrigado, regressa a São Paulo e corre a visitar a choupana de Noel. Quer vê-lo, abraçá-lo, comentar o acontecimento. Mas no lar modesto de Vila Maria, veio a saber que Souza desencarnara 2 meses antes. Mensagem número 22 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Para que discutir? Mário Altamirando, ao lado de Vitoriano Siqueira, ouvia admirado os conceitos de Melásio Batista. O homem parecia inflamado de cólera sagradas contra a religião. Batista era familiar de Siqueira, e Mário, recentemente chegado ao conhecimento espírita, assombrava-se ao vê-lo assim, passivo ante a agressão moral do parente. Tudo não passa de mistificações, clamava Batista sarcástico. Não se salva ninguém. Por último apareceu a chamada doutrina espírita, conjunção de beócios e exploradores, embusteiros, tomam o nome de médiuns e impressionam tolos de toda a parte. E com gesticulação peculiar a muitos caçadores fazia xiste. Apóstolos, imagine, deve ser o mesmo que dizer espertalhões que andam após tolos. Mas vocês estejam certos de que a ciência dentro em breve fará a liquidação de Deus. A reencarnação também é balela. Já estive caçando leões na África. Já fui perseguido por tigres na Índia. Já fui estudar de perto o gigantesco trabalho da civilização, tanto na América do Norte quanto na Rússia. Já estive na maior altura em balão e já desci a profundeza do Pacífico, junto de pescadores japoneses, e posso afirmar a vocês que a religião será museu na humanidade. Batista falou, e vendo que Siqueira não reagia, Mário aquietou-se. Contudo, após a despedida, quando viajavam para a cidade próxima, rumo à grande concentração espírita, interpelou o amigo quanto ao silêncio a que se recolhera. Não teria sido oportuna uma reação construtiva? Batista dissera absurdos. Mas Siqueira apenas respondeu: ora, para que discutir? E sorrindo acrescentou: Batista vai desencarnar como nós mesmos. A morte é uma lição para todos. A verdade brilhará para ele sem necessidade de irritação para nós. Há tempo de esperar e tempo de conhecer.
Ambos os amigos demoraram-se 8 dias fora do burgo em que Batista vivia, em elegante casa rural, e com surpresa na volta encontraram-no agonizante. E o vigoroso ateu que caçara leões e tigres, que conhecia o mais remoto países do globo, escalando alturas e mergulhando no oceano, morreu vitimado por gangrena depois da instalação de um bicho de pé. Mensagem número 23 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O funcionário condenado. Envergonhava-se. Tivera funerais pomposos, mas não valia a capa protetora dos amigos desencarnados. Deixara nome, tradição, legado, necrológios brilhantes. E sem dúvida distribuíra fartas sobras da existência regalada, confortando a muitos. No fundo, porém, João Martinho não se sentia bem consigo mesmo. Roubara dos parentes num processo de herança, para começar a fortuna, e depois no comércio fora homem de memória curta e mão leve. Isso tudo agora era assim como cravo de fogo, enterrado na consciência. Martinho, você foi hoje carinhosamente lembrado na terra. Martinho, alguém está agradecendo as suas doações. Amigos revezavam-se ofertando-lhe notícias confortadoras, mas sempre recebiam essas respostas lamentosas. Sim, mas eu furtei. Sim, mas eu fui ladrão. Era desse modo que o pensamento dele reagia. Contudo, ante o bem que fizera, estava perdoado. Perdoado por todos, entretanto, por dentro, não se desculpava. Aumentando a cultura espiritual, não aguentou as acusações silenciosas que lhe nasciam da cabeça, como forralho de fogão sereno, e pediu o retorno. Recomeçar era grande esperança. E Martinho recomeçou. Decorridos 40 anos, João Martinho podia ser visto em novo corpo de carne. Funcionário de banco, não conseguia realizar os próprios ideais. Parecia um devedor insolvável diante da família. Desde cedo começara a trabalhar ajudando o pai doente, e depois que o pai desencarnou, foi um amparo das irmãs menores. Devia fazer prodígios para não se endividar no fim do mês. E após o casamento das duas manas mais velhas, caíra enferma a própria mãezinha, com paraplegia irremediável. João procedia corretamente, tudo a tempo e a hora. Surgiu, porém, a ocasião em que passou a sentir prolongada agonia moral. Um companheiro que lhe partilhava as responsabilidades em serviço desviava somas enormes, emitia vales e forjava documentos falsos, cujas cópias atirava na cesta. Antevendo complicações futuras, Martinho retirava todos os papéis comprometedores do depósito de lixo e os guardava. Rara semana em que não chegava em casa com várias peças na direção do arquivo. Possuía no aposento um cofre particular com fundo falso, cujo segredo somente ele, Martinho, conhecia. E nesse último escaninho amontoava as provas da culpabilidade do amigo infeliz. Em sã consciência não podia formular acusações prematuras. O rapaz talvez tivesse costas quentes e poderia ser considerado um caluniador, se levantasse a lebre antes da hora. Era preciso, no entanto, defender-se. Uma hora difícil poderia chegar.
Durante 4 meses a situação perdurava inquietante quando veio o inesperado. O moço leviano conheceu a morte num desastre em noite de farra. Era setembro. Martinho pensou no imprevisto do esclarecimento. Mas seria justo acusar um morto, do qual ninguém lhe pedia contas? Calou-se e esperou. Eis que surge, porém, o fim de ano. Balanço ativo. Martinho preparou a papelada para qualquer circunstância. Quando a tomada de contas no banco ia em meio ao correto, funcionário sofre um choque profundo. A casa humilde em que reside é assaltada, enquanto assiste à desencarnação da mãezinha no hospital. Desolado, João verifica que o assaltante carregara todos os objetos de valor, inclusive o cofre em que deitava os documentos íntimos. Desconfiança terrível incendeia-lhe o crânio. De certo, o colega morto tinha cúmplices. E os cúmplices haviam fingido uma limpa em regra. Desfigurado, volta ao banco depois de haver solucionado os problemas do funeral materno e encontra a bomba estourada. O diretor chama-o a falas. Naturalmente, esperara 2 dias em consideração a sua dor de filho, mas coloca o assunto em telas claras. João foi responsabilizado pelo desfalque de 1.200.000 cruzeiros. Martinho alarmou-se, rogou, reclamou, chorou, mas não conseguiu articular qualquer defesa. Recolhido à cadeia correcional, onde foi condenado a 2 anos de prisão, depois de rumoroso processo, Martinho tentou suicídio. Amigos, contudo, puseram-lhe nas mãos a literatura espírita, e Martinho devorou livros, narrativas, conceitos e ideias. Acalmou-se. Descobriu o poder da prece. Acolheu a prova como o boi recebe a canga. Aceitou a reencarnação. No íntimo estava convicto de que fora vítima desse ou daquele companheiro interessado em livrar-se da justiça, mas compreendeu que devia perdoar. Ainda assim, a mudança de vida alterou-lhe a saúde. A tuberculose ganhava área e o coração fatigado parecia motor falhando. No dia garoento em que saiu do cárcere, depois de cumprida a pena, era uma sombra. Raros fios de cabelos desciam da calva, procurando ocultar-lhe a orelha. Caminhava dificilmente, tossia, suspirava por um caldo quente. Cambaleando quase, atingiu a moradia da única irmã casada, que ainda lhe possibilitava ligação, mas recebeu o apelo injusto. João, disse ela, aqui estão 20 cruzeiros para você. É tudo o que eu tenho, mas não posso hospedá-lo. Meu marido não compreenderia. Temo ofensas. Volte amanhã. Conversarei com ele hoje à noite e veremos o que será possível fazer. Martinho, humilhado, foi ao bar próximo. Tomou um café e começou a perambular. Receava buscar os amigos. Cansado, trêmulo, vendo que a noite baixava, procurou, até que viu uma velha casa abandonada num terreno baldio de bairro pobre. Conseguiu jornais velhos, aqui e ali, e entrou disposto a dormir. Num canto de parede semi-destruída, tropeçou em algo, abaixou-se e, surpreendido, tateou o objeto. Era um cofre, sem dúvida. Carregou-o para o local menos escuro. Espantado, verificou que era um antigo cofre da sua propriedade, largado ali por alguém. Fora violado, escancarado, mas percebeu que o fundo falso não fora aberto. Gastou tempo e força e acabou descerrando o escaninho, e todos os documentos que o inocentavam apareceram. Agora percebia que toda a suspeita em torno dos amigos do banco era realmente infundada. Fora pilhado, sim, por malfeitores vulgares. Martinho, fatigado, contemplou os papéis que lhe teriam sido preciosos anos atrás.
Deitou-se no piso, escalavrado, releu todos, um por um. Em seguida acendeu um fósforo e queimou-os em monte. Escurecera de todo. Por muito tempo Martim orou e pensou. E por fim a tosse, depois o silêncio. Martinho enlanguecera, e a princípio só as formigas e os cães tomaram conhecimento de que havia no local um corpo morto, como feixe de ossos moles, renteando um punhado de cinzas. Mensagem número 24 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O assalto da lisonja. Em sua residência no Meier, Manuel Quintão, que era, ao tempo, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, recebia a visita de um companheiro que se autobiografava a cada instante. Como você sabe, dizia ele agora, quando eu fundei a casa espírita a que nos referimos, todos me aplaudiram. Minha conferência foi muito bem comentada. Minha opinião no assunto foi um sucesso. Os jornais pediram meu parecer e fiz o que eu pude pela doutrina espírita, com a aprovação de todos. De quando em quando mergulhava a ponta do charuto no cinzeiro e continuava. Todos estão satisfeitíssimos comigo. Sinto-me plenamente apoiado. Quintão, depois de ouvir longo tempo, falou sério. Sim, meu caro. Deus o conserve assim, festejado. Entretanto, não nos esqueçamos, a lisonja em qualquer situação é uma pedra de tropeço. O companheiro apanhou-se em falta ante a delicada observação e ficou procurando algum ponto no ambiente para não dar a perceber o seu verdadeiro estado de alma. Vagueando o olhar, notou em vaso próximo que linda begonha de Dona Alzira, a dona da casa, estava sendo atacada por enormes largatas. Encontrou a motivação que buscava e falou. Sem dúvida. E mostrando a largata, a lisonja em nós é tal qual essa largata na planta. Quintão sorriu expressivamente, fazendo menção de libertar a begonha daquele indesejável presença, disse com firmeza: meu amigo, o homem não pode evitar o assalto da lisonja, mas aquele que conserva semelhante praga consigo, de certo caminha para a sua própria destruição. Mensagem número 25 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Carolina e Agenor. Não posso mais, estou resolvida. Não diga isso, fique mais calma. Somos espíritas e... Não, Agenor, não quero mais filhos. Nem esse, nem a possibilidade de outros. Eu estou decidida. Se houvesse realmente necessidade, mas você está forte, robusta, isso é meia morte. Pense bem, olhe e deixai vir a mim os pequeninos. Não, é muita gente que faz isso. Por que eu não posso fazer? Vou agora ao hospital tratar do meu caso, eu estou resolvida. Assim falando, Carolina ralhou com os 3 filhos pequenos e deixou a casa nervosa, acompanhada de Agenor. Quero falar com o doutor. Ele está? Minha senhora, ele está operando agora. Não deve demorar muito. Nisso, um senhor ao lado pergunta: quem está ele operando? É uma senhora loira? E o porteiro respeitoso respondeu em voz baixa: não, meu senhor, é uma senhora que acaba de chegar perdendo muito sangue. É alguma coisa de aborto, está passando muito mal. Agenor olhou significativamente para Carolina. A senhora loira é a sua parenta? Perguntou Carolina ao vizinho da poltrona. Sim, é a minha tia.
De que se vai operar? Ela, minha senhora, desde que perdeu o último filho, está perturbada. Vão fazer uma operação na cabeça dela, para ver se melhora o gênio. Agenor voltou a olhar expressivamente para Carolina. Eis que passam dois homens em avental branco e Carolina, atenta ao movimento em torno, na expectativa de falar ao facultativo, ouviu de relance. As cifras estatísticas de câncer uterino são avultadas, disse um deles. E aqui na região a incidência é grande? Pergunta o outro. Muitíssimo. Basta ver que a enfermaria feminina sempre está com 3 a 4 casos. Agenor ainda uma vez olhou incisivamente para Carolina. Carolina levanta-se resoluta. Agenor segue. Vão transpondo a porta principal da casa de saúde quando solicita o porteiro inquire. Não vai esperar, minha senhora? Não, meu amigo, o doutor está demorando, eu preciso cuidar das crianças, obrigada, até logo. Então, Calu, em que ficamos? Pergunta Agenor ao descer a rampa do hospital. E Carolina responde, não, Agenor, dos males o menor, fico assim mesmo. Mensagem número 26 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Graças a Deus. Sozinho no velho sítio de Quitéria, que herdara dos avós, Anselmo Pires, apesar da movimentação dos empregados, sentia-se sozinho. Desde que a morte lhe arrebatara Antônia, a companheira de muitos anos, estava espiritualmente só na casa grande. A princípio, adoecera. Acamado pedia que lhe dessem veneno. Queria desertar da existência, abandonar o mundo. Amigos, porém, chegaram generosos e providenciais. E o velho Pires foi conduzido a um templo espírita, à procura de socorro moral. Embora desarvorado, começou a ouvir as interpretações do Evangelho em novo sentido e começou a melhorar. As palavras de fé e amor que escutava, atento, penetravam-no como bálsamo santo. Os livros espíritas, desempenhando o papel de conselheiros silenciosos, imprimiram-lhe novo rumo a meditações. A prece no ambiente dos companheiros parecia-lhe agora alimento insubstituível. E certa noite, ao pé dos irmãos de fé, sobreviera a grande surpresa. Desabrochou-lhe de súbito a claravidência. Viu Antônia, rediviva, ao seu lado. Chorando, ouvia-a pronunciar as antigas frases de carinho e confiança, a pedir-lhe mais ampla renovação. Desde esta hora, a existência de Pires mudara completamente. Estava sozinho, mas desfrutando da alegria misteriosa. Não acreditava apenas, sabia, tinha certeza, reencontraria a esposa abnegada e inesquecível num mundo melhor. E por isso já não era somente o arrendatário das terras que possuía, fizera-se de todos os meeiros e assalariados o amigo e o benfeitor. Reformara os próprios hábitos, dispunha de horário para visitar os doentes e tinha tempo para conversar com os meninos esfarrapados da vizinhança, fosse para solucionar-lhes as necessidades ou para guiá-los no aproveitamento da escola. Com a vida transformada, surgira, no entanto, um problema. Anselmo fora caçador inveterado e possuía vasta coleção de espingardas e lâminas, revólveres e chuchos, tudo em madeira primorosamente trabalhada. Verdadeira sala de armas. Amigos de passagem visitavam-lhe a coleção como quem surpreendia valioso setor de museu. O acervo de preciosidades era avaliado em 600 mil cruzeiros.
incluindo 2 telas notáveis pela precisão dos traços e das cores, em que se viam grandes cães estralhaçando coelhos inermes. Anselmo envergonhava-se agora de reter semelhante material. Ele, que ensinava atualmente princípios de compaixão e caridade, não sentia satisfação em contemplar aquilo. Com o desapontamento de quem pedia perdão à natureza, recordava o tempo em que se punha a perseguir codornizes e pacas e a experimentar o gatilho em pombos e iambus assustados. Nesse dia, parara por muito tempo no paiol velho, a que mandara recolher, descontente consigo próprio, 2 grandes alambiques em que fazia destilação de aguardente. Ora, ora, ele, espírita, como incentivar o alcoolismo? Alambiques no engenho agora não tinham razão de ser. Desparafusou as máquinas e colocou-as no galpão de bugigangas. Em seguida, num ato de bravura moral para consigo mesmo, transferiu para o antigo paiol todas as armas de que se ufanara tanto tempo. Espingardas de suas costumeiras excursões à região do Araguaia, armas que haviam pertencido ao conde Deu, armas que haviam sido usadas pelo bisavô em terras do Paraguai, armas que o sogro lhe deixara em recordação de afanosas caçadas a javali no Mato Grosso, juntou-as aos 2 grandes painéis que lembravam pobres coelhos expondo vísceras sangrentas e comunicou à governanta que a sala de armas teria outro destino. A seguir, Anselmo pensou, como desvencilhar-se de semelhantes apetrechos. Não mais fabricaria aguardente, não mais caçaria animais indefesos. Entretanto, o material representava significativa fortuna. Vendido, resultaria em patrimônio importante para qualquer instituição de beneficência, ou conseguiria ajudar a independência econômica de qualquer dos abnegados companheiros de serviço que o cercavam. Mas seria justo, refletiu, entregar aos outros o que fizera prejudicial a ele mesmo? 2 dias passaram sem que a solução lhe viesse à pergunta íntima. Orou, pedindo a inspiração do alto, contudo, mesmo assim, a ideia-chave não lhe surgiu à cabeça. Em razão disso, intrigado, resolveu ir à cidade próxima, onde consultaria um benfeitor espiritual por intermédio de um médium amigo. Expor-lhe-ia o caso e, no entanto, o instrumento a que recorria estava ausente. Pires visitou esse e aquele amigo, trouxe a questão à baila, mas nenhum deles, após ouvi-lo, emitiu opinião em caráter definitivo. Tudo incerto. É muito dinheiro, quase 1 milhão. A resposta vinha reticenciosa de quase todos. Pires, desalentado, tomou a charrete para a volta e outro assunto não lhe vinha ao pensamento que não fosse um montão de coisas indesejáveis a esperar-lhe a decisão. Quase ao chegar em casa, porém, não somente avistou o bambual novo a dançar ao vento como grande parada de bailarinos, mas também o Zé Guindo, antigo servidor da fazenda, montando um alazão de serviço em plena disparada ao encontro dele mesmo. O que teria acontecido? Mas o inquieto sitiante não teve muito tempo na indagação, porque o Zé, acercando-se do veículo, disse logo: Seu Anselmo, venha depressa, depressa. O que há, homem de Deus? Incêndio no paiol. As crianças começaram a brincar perto e o fogo está lavrando. Que paiol? O paiol onde o senhor guardou os alambiques. Foi então que Anselmo, como se alijasse pesada carga, iluminou o semblante de alegria que, a entremostrar-se num sorriso, estourou numa risada franca. Que há, patrão? Gritou o moço aflito. Anselmo, porém, respondeu alegremente: Graças a Deus, graças a Deus. Pires encontrara a solução ao problema que tanto o acabrunhava.
mas o empregado guardava a convicção de que o velho patrão estava caduco.